Você já parou para pensar como que produtos vendidos por R$ 10 chegam da China até a sua casa em questões de semanas ou até mesmo dias? Ou como que um país que ficou conhecido por copiar tudo agora é líder em inovação, tecnologia e negócios digitais? Já parou para pensar nisso? Enquanto muitos ainda enxergam a China como uma grande fábrica do mundo, a realidade vai um pouco mais além, até mesmo surpreendente. Hoje, o país domina não só a produção de carros elétricos e drones de última geração, como fones de ouvidos e brinquedos que a gente consegue comprar nesses marketplaces que nós temos na internet, AliExpress, Shopee e até mesmo Alibaba. E nada disso é por acaso, tá? Existe um modelo de empreendedorismo por trás disso, agressivo, altamente escalável e adaptável, que vem revolucionando o comércio global e deixando os concorrentes para trás. Mas uma pergunta boa, como isso que começou? Qual é o segredo por trás desse empreendedorismo chinês, dessa máquina invisível de fabricar? O que eu posso aprender com o empreendedorismo chinês e como aplicar isso na minha realidade? Fica até o final porque no vídeo de hoje nós iremos responder essas perguntas e como a China está mudando o jeito que o mundo compra, vende e até mesmo inova. Bom, para você que não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alan Lopes, eu sou idealizador desse canal. Esse é o nosso primeiro vídeo assim longo dentro do canal. É uma análise que eu fiz de um estudo sobre o empreendedorismo chinês, muito bacana inclusive. A gente dividiu esse vídeo em algumas partes e eu espero que você goste, porque aqui iremos aprender um pouco mais sobre empreendedorismo e principalmente o empreendedorismo chinês. Vem comigo, nessa primeira parte do vídeo nós iremos falar sobre o que é o empreendedorismo chinês. A imagem que muito de nós temos aqui no ocidente da China é simplificada demais, é um país que copia, fabrica barato e inunda o mundo com produto. Mas essa visão ignora a força de um movimento que cresceu muito nos últimos 30 anos, que é o próprio empreendedorismo chinês. E o que faz esse modelo ser tão único? Antes de tudo, devemos pensar que esse modelo é voltado para escala, velocidade e adaptação. Diferente do Vale do Silício, onde as startups passam anos buscando um produto perfeito, na China o pensamento é: lança logo, corrija rápido e escale o quanto antes. Errar rápido é permitido, mas parado a gente não pode ficar. Esse é o pensamento chinês. Além disso, a cultura de empreendedorismo chinês é muito profunda e pragmática. Ela nasceu em um contexto de muita escassez, o que fez uma busca constante por soluções práticas e baratas. Isso se torna um diferencial competitivo. A criatividade vem da necessidade. Esse modelo também é muito colaborativo. Em vez de competir de forma isolada, muitos empreendedores compartilham fábricas, fornecedores e até mesmo estratégia de marketing. Eles criam verdadeiros ecossistemas, como vemos em cidades como Shenzhen e Yunhu. E mais, o governo chinês, diferente de outros países, ele fomenta dando incentivos fiscais, infraestrutura de ponta e uma cadeia de logística absurdamente eficiente. No nível mais micro da coisa, o empreendedorismo chinês se manifesta em milhões de pequenas fábricas, oficinas e vendedores digitais. Eles são rápidos para identificar tendências, copiar modelos vencedores e adaptar produtos para atender nichos específicos de mercado. E isso acontece assim num ritmo alucinante. Da noite para o dia eles conseguem produzir coisas em massa. Enquanto no Ocidente a inovação nasce muitas das vezes de laboratórios de tentativa, de universidade, na China ele surge da observação direta do consumidor e da ação imediata. A inovação não é só da tecnologia, do comercial, da logística e até mesmo de modelo de negócios. Qual que é o resultado disso tudo? É um país que produz desde drones mais avançados do mundo, quanto um porta-óculos de panda que você comprou por R$ 5 na Shopee, por exemplo. Isso é o empreendedorismo chinês. É dessa forma que se traduz o empreendedorismo chinês. E ele está diretamente ligado com a economia global, de baixo para cima. Bom, e aqui a gente entra na nossa segunda parte do vídeo, que é da produção de bugigangas até mesmo a tecnologia de ponta. O que faz a China ser capaz de conseguir produzir de equipamentos tecnológicos de última geração, como drones e carros elétricos, até mesmo uma garrafa em formato de dinossauro que você compra aí por R$ 15 na Shopee, por exemplo. Bom, a resposta está na estrutura produtiva do país, que é um verdadeiro motor industrial capaz de atender o mundo de maneira muito rápida. Que na China, cada lugar, cada cidade, ela é responsável por produzir algum tipo de produto. De Shenzhen, por exemplo, é um lugar que é a parte eletrônica do mundo. Lá é o local onde é produzido os maiores eletrônicos de todo o mundo, que é onde a gente conhece. Desde drones de última geração até mesmo um fone Bluetooth que você paga aí R$ 30 para poder ter. Por outro lado, Yunhu é o mercado varejista do mundo, do planeta.
É de lá que saem as decorações natalinas que você coloca no Natal na sua casa, até mesmo capinha de celular que a gente compra nessas bancas de jornal aí, ou nessas bancas que a gente está acostumado a ver em grandes cidades, por exemplo. Bom, e esse modelo de aglomeração facilita tudo, a logística, o fornecimento, a troca de conhecimento, tudo. Se você, por exemplo, tem uma ideia de algum produto, eu te garanto que na China você vai conseguir ter protótipo, modelos prontos em algumas semanas e embalagens, tudo pronto para você só exportar e vender na sua cidade, no seu país, por exemplo. A China ela é responsável por poder fazer tudo isso. Você consegue fazer esse tipo de coisa dentro do país. Outro diferencial é a cadeia de suprimento verticalizada. Em vez de depender de cada pessoa para cada etapa do processo, tudo é feito no mesmo lugar, desde a matéria-prima até a produção, a embalagem e a exportação até. Isso reduz custo, agiliza a produção e dá flexibilidade para produzir algo em tempo recorde. Mas não é só sobre produção. Quando algo viraliza no TikTok, como um brinquedo anti-estresse, por exemplo, fabricantes chineses podem produzir várias versões desse mesmo produto em questões de dias. E esse tempo brutal de produção é um diferencial competitivo absurdo em relação a empresas do Ocidente. E aí que entra a tecnologia. É essa simplicidade, é essa produção que faz com que empresas de ponta, como a BYD, a Huawei, consigam competir não só internacionalmente como internamente, e tem ali, lado a lado, uma empresa que fabrica bonequinhos de plástico, por exemplo. A razão para isso tudo é que a China investe pesado em tecnologia sem esperar o longo prazo, sem esperar que algo vá dar certo no futuro. O objetivo é dominar setores de mercado de maneira veloz, seja com um produto muito inovador ou melhorando alguma coisa que já existe, por exemplo. Como o próprio carro elétrico. Hoje você vê várias empresas chinesas fabricando carros elétricos, a própria Xiaomi fabrica carros elétricos de ponta, em competitividade, enquanto em outros lugares essa competitividade é um pouco menor. Esse ambiente híbrido, onde uma empresa de tecnologia de ponta e um galpão de brinquedos de plástico é o que chama atenção. É esse ecossistema de sofisticação e simplicidade vivendo lado a lado, que faz tanto uma empresa gigante quanto um microempreendedor da Shopee, por exemplo, comprar e vender produtos dentro do país. E tem outra coisa, o trunfo dessa história toda, que é o sistema logístico do país. Com hubs de exportação e portos modernos, a China é capaz de colocar produtos em qualquer lugar do mundo mesmo, de maneira muito rápida, de maneira veloz. A China se tornou uma grande plataforma de produção para o planeta. É desse jeito que ela consegue exportar pequenos e grandes produtos diretamente para sua casa, através de plataformas como a Shopee, AliExpress e outras que você consome aí sem nem mesmo perceber. Bom, e dessa forma a gente já entra no próximo assunto, que é a própria Shopee, AliExpress e esses e-commerce global que a gente está acostumado a comprar durante o dia a dia. Bom, e se a fábrica chinesa é o motor, plataformas digitais como a Shopee e a AliExpress são o volante desse motor, que conseguem fazer produtos irem da China para qualquer lugar do planeta. O que antes exigia um importador, uma loja física e um distribuidor, hoje exige só apenas um clique e um QR Code para poder você comprar. Plataformas como a Shopee, que surgiram lá no Sudeste Asiático, mas tem grande parte dos seus vendedores na China, se tornaram canais diretos entre fabricantes e consumidores finais. E isso eliminou camada inteira de processo industrial. O resultado disso? Produtos muito baratos. Mas o preço baixo não é mágica, tá? É uma estratégia calculada entre esses vendedores chineses. Muitas das vezes eles começam um negócio com margem mínima ou até mesmo tomando prejuízo só para poder entrar dentro da plataforma, entender o algoritmo, ganhar review e crescer. Porque a ideia é, primeiro você vende, mesmo que você ganhe centavos, depois você escala. Um empreendedor chinês desse aí, ele não pensa assim, eu quero vender 1.000 unidades por dia. Não, o cara quer vender 100, 200, 300, até 500 mil unidades por dia. Mesmo que signifique ganhar mínimos centavos em cada transação. A ideia é, primeiro entrar, vender e escalar. Essa é o objetivo, a estratégia que eles traçam. E dá certo. Essas plataformas também se beneficiam da logística subsidiada, como é o caso do ePacket, por exemplo, que reduz muito o custo de envio da China, de produtos vindo da China, de pequenos produtos vindo da China. É por isso que produtos que custam R$12 conseguem sair com frete muito baixo ou até mesmo de graça. Outro fator decisivo é a inteligência de dados. Eles passam o tempo inteiro buscando produtos e tendências e analisando marketplace, redes sociais e outras fontes de informações para poder criar novos produtos ou até mesmo produzir alguma coisa que já existe e vender. A ideia é simples, vender, não importa
o que vai vender? A ideia é vender em grande escala, eles querem produzir e vender muito. É aí que entra a habilidade de replicação. Se uma marca americana, por exemplo, lança um produto inovador, é questões de dias até você ver uma loja chinesa vendendo o mesmo produto de maneira parecida. Eles não estão preocupados com a originalidade, eles estão preocupados em vender o produto. Mas isso não significa que não tem inovação, é só copiar e colar. Muito pelo contrário. Muitos vendedores chineses, eles buscam maneiras de conseguir se comunicar com o cliente, vender de maneira inovadora, fazem estratégias e até testes de marketing, que isso também envolve inovação, não é só copiar e colar. Isso também é um grande laboratório de marketing global, ele consegue buscar alternativas do mesmo produto, criar novas tendências e até mesmo se comunicar com o cliente para poder vender. Isso também tem a ver com inovação, não é só copiar e colar. E a facilidade de entrar nesse mercado faz com que milhões de empreendedores chineses lancem loja nessas plataformas quase todos os dias. Basta ter um fornecedor e acesso à internet. Pronto, o cara já está competindo. Essa modalidade faz com que os vendedores chineses tenham acesso a pessoas de todos os lugares, da Europa, do Brasil, da África. Enfim, ele consegue competir. E a competição é feroz, tá? Por preço, atendimento ao cliente, velocidade na entrega, tudo isso faz com que o capitalismo digital seja redesenhado, vamos dizer assim. E aí tem dois caminhos, ou o vendedor se adapta ou ele desaparece, tanto em mercados na própria China ou até mesmo em mercados locais, no nosso ambiente, né? Seja na Europa, no Brasil, até mesmo na África. Bom, e quem entende isso consegue visualizar que a Shopee vai muito além de um site só de bugigangas, tá? E sim como uma janela de modelo de negócio que está redesenhando a forma como o mundo enxerga comprar e vender produto. Tá, e aqui a gente entra num ponto importante, que é o nosso quarto ponto do vídeo. Já estamos caminhando para o final. Que é o modelo chinês de inovação, inclusive, né? Quando falamos em inovação, a gente pensa logo no Vale do Silício, com as suas startups super tecnológicas e até mesmo pitch de vendas ali, tudo bonitinho. Só que na China, as coisas funcionam de maneira diferente. Com menos glamour, mais ação, como eu falei antes no próprio vídeo, né? Eles não buscam inovar e buscar um produto ideal, eles buscam fazer e aí sim resolver o problema, meio que trocar a roda do carro com o carro em movimento, né? E a inovação chinesa ela é baseada em 3 pilares principais, que é velocidade, inovação e escala. Em vez de ficar esperando o momento ideal para poder lançar alguma coisa, a China simplesmente lança o produto, se der certo, ela escala, se der errado, ela corrige. Veja o exemplo da Xiaomi, que começou vendendo celulares com ótimos custo-benefício e hoje é uma referência em eletrônicos e casa conectada. Sabe como que ela faz isso? Simples, ela produz vários tipos de produtos por ano, vê o que valida o que dá certo, e o que não dá certo ela mata, ela desiste de fazer, e tudo isso com base em análise de dados dos próprios consumidores e do que dá certo e do que dá errado. Hoje ela produz desde celular até carro elétrico esportivo, por exemplo. Outro exemplo é a DJI, que é uma empresa referência em drones. Enquanto muitos ainda estavam prototipando o drone ideal para poder vender, a empresa já produzia e vendia drones tanto para profissionais quanto pessoas amadoras que só queriam curtir ali o equipamento. E o mais impressionante talvez seja a Shein, que é uma empresa de fast fashion que usa inteligência artificial para poder identificar tendências de moda e produz ali roupas de maneira semanalmente. Aquilo que dá certo ela exponencia, o que dá errado ela simplesmente não produz mais e tira de linha de maneira instantânea. Tudo isso porque o ambiente de inovação na China não depende de algo único, mas sim de melhoria contínua. Eles entendem que o cliente quer algo acessível, bom e principalmente agora. Além disso, o ecossistema é totalmente integrado dentro da China. Startups, fábricas e até mesmo centros de pesquisas trabalham muito próximo um do outro. Às vezes uma ideia sai do papel em questões de semanas, de dias. A ideia nasce e já é produzido e feito na mesma semana. A China entende que apoiar esses setores é muito importante, não é à toa que ela investe em tecnologias como 5G, inteligência artificial, energias renováveis, carros elétricos e por aí vai. As empresas que atuam em nenhum desses setores recebem tanto apoio territorial, fiscal e até mesmo logístico do próprio governo chinês. E tem mais, a educação técnica também é bastante valorizada dentro da China. Não é à toa que o número de engenheiros formados lá ultrapassa o número de engenheiros no Ocidente, por exemplo, porque até nisso eles gostam de produzir em grande escala. Lá a ideia é que muita gente junto em um ambiente colaborativo consiga desenvolver coisas e não fique dependendo de um gênio solitário que vai aparecer para resolver alguma coisa ou algum problema para o mundo. Como é o caso de pessoas que a gente conhece como o Elon Musk, o Jeff Bezos e até mesmo o Bill Gates, que aparece no país de uma vez a cada, 10 anos. Bom, e a inovação na China não é sobre reinventar a roda, é sobre produzir em larga escala e conseguir fazer o mais rápido possível e ir resolvendo as coisas durante o caminho. O que dá certo a gente exponencia, o que dá errado a gente simplesmente descarta.
E muitas das vezes esse modelo ele é um pouco subestimado no mundo dos negócios, né? E o que é mais interessante é que a gente entra num ponto muito legal, é que esse modelo de empreendedorismo chinês ele pode ser utilizado em qualquer lugar ou para qualquer área do empreendedorismo, dos negócios. Até mesmo para você aqui no Brasil, com alguma coisa, você pode adaptar essa ideia do modelo de inovação e empreendedorismo chinês para o seu negócio e assim você conseguir validar produtos que você consegue vender melhor e aquilo que você não consegue fazer tão bem, não vende ou que não dá dando certo. Você simplesmente descarta e exponencia aquilo que está dando certo. É uma forma de conseguir botar em prática o conhecimento do empreendedorismo chinês na sua vida ou no seu negócio. Bom, e aqui a gente já caminha para a última parte do nosso vídeo, que é o que podemos aprender com o empreendedorismo chinês. E isso está um pouco ligado com o que eu acabei de falar. O empreendedorismo chinês não vai apenas de quem compra ou vende na Shopee ou AliExpress. Ele vai muito além disso. E aqui a gente consegue tirar a nossa primeira lição, que é, enquanto muitos empreendedores buscam achar uma ideia perfeita para poder começar ou até mesmo fazer alguma coisa, o modelo chinês ensina a testar, validar e descartar aquilo que não dá certo. Se você fez alguma coisa vai tentando, faz alguma coisa, se essa coisa der certo, você exponencia, se isso der errado, você simplesmente descarta e começa de novo. Claro que depende da ideia, não é também simplesmente largar tudo e começar a fazer um projeto do zero. É você conseguir matar aquilo que não está dando certo dentro do seu escopo e seguir fazendo melhor ou melhorando aquilo que você já está fazendo. A segunda lição que a gente pode aprender é a mentalidade de adaptação constante. Em vez de esperar a estabilidade, o empreendedor chinês sabe que o mercado muda muito rápido e tudo muda o tempo todo. Quem não muda junto acaba morrendo. Por isso que nós vemos produtos sendo lançados e testados em janelas muito rápidas, o tempo todo. E a terceira lição é a integração entre produção, distribuição e tecnologia. A China mostra que inovar não é só criar algo novo, mas organizar o sistema de entrega, a comunicação com o cliente e a distribuição do produto. As empresas quebram porque inovam, mas falham no processo. E o mais relevante disso tudo, a obsessão em entender o consumidor. Tudo gira em entender o que o cliente quer. Para descobrir isso, os vendedores chineses usam diversas formas diferentes, desde análise de dados, buscar feedbacks reais do cliente e testar produtos. E o que nós, como empreendedores brasileiros, conseguimos tirar de lição como tudo isso? Primeiro, pare de buscar o produto ideal. Lança logo, mesmo com pouco. Segundo, observe o mercado global. O que está funcionando lá fora pode ser muito bem adaptado e pode funcionar aqui também. Terceiro, invista em agilidade. Tenha parceiros, ferramentas e processos que permitam você mudar caso alguma coisa dê errado. Quarto, e não menos importante, e eu acho que aqui essa parte é uma das mais importantes, é pense digital. O cliente, mesmo que você tenha um negócio físico, o cliente ele está online também. Então ali você pode tanto ganhar esse cara quanto perder esse cara. O empreendedorismo chinês ele não precisa ser copiado, em si ele pode ser analisado e até mesmo reinventado. O que funciona lá fora em escala brutal e gigantesca pode ser sim reinventado e até mesmo ser mais criativo aqui em pequenas proporções. E atender o seu negócio, por exemplo. Em vez de tentar competir com o mundo usando armas antigas, vamos tentar aprender com quem está criando algo novo e está conseguindo ter sucesso com isso. E em tempos de globalização acelerada, entender como a China funciona e como os processos são feitos no mundo dos negócios através deles é uma ótima alternativa e até mesmo uma ótima metodologia para poder conseguir aplicar em negócios na nossa realidade, no nosso país ou até mesmo na sua vida pessoal no sentido de negócios, né? O empreendedorismo chinês é muito mais do que uma fábrica do mundo, é um ecossistema que une inovação, agilidade e escalabilidade. E entender esse modelo não é somente olhar para a China, é conseguir aplicar a metodologia e esse conhecimento dentro do seu negócio ou até mesmo na sua vida pessoal. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre empreendedorismo chinês. Espero que você tenha aprendido alguma lição, algum conhecimento válido aqui nesse vídeo. É um vídeo um pouco maior, um pouco mais extenso, demandou um pouco mais de estudo e aprendizado. Foi um vídeo muito legal de fazer, um conteúdo bem bacana. O empreendedorismo em si já é algo bem legal e o chinês então é mais interessante ainda por toda a sua complexidade que envolve inovação e tecnologia. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu vou buscar trazer outros tipos de conteúdo similar a esse e trazer aqui, poder explicar um pouco e falar um pouco melhor sobre isso. Eu peço que você que gostou tenha uma sugestão de tema ou algum outro conteúdo que seja interessante, peço que você coloque aqui nos comentários para a gente poder produzir esse conteúdo futuramente e deixar seu like, compartilhar, botar uma mensagem de apoio ou alguma coisa do tipo. O propósito do canal, como já falado em outros vídeos, né, como esse é o nosso segundo vídeo do canal, acho válido reforçar,
Não é vender curso, nem querer trabalhar com marketing digital, nem nada do tipo. É um conteúdo que eu quero realmente documentar o meu aprendizado, poder ensinar alguma coisa de maneira gratuita aqui mesmo no YouTube, sem cobrar nada por isso. Poder falar um pouco sobre empreendedorismo, negócios, inovação, tecnologia, que são assuntos que eu gosto muito e que também tem a ver com a carreira, né? E basicamente isso. Então, assim, espero ajudar as pessoas que estão aí do outro lado, também aprender com quem está aí do outro lado e seguir criando aqui e evoluindo, tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Valeu e até a próxima.